Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como o John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos argumentos mais engenhosos e duradouros da apologética cristã do século XX, o famoso trilema de C.S. Lewis. A lógica é bem afiada. Com base no que Jesus disse sobre si mesmo, ele só poderia ser Senhor, mentiroso ou louco. É uma escolha forçada, né? Exato. Projetada para levar a gente à conclusão da divindade dele. Exato. A ideia é que a opção de considerá-lo apenas um grande mestre moral é a única que não está na mesa. As alegações dele são, assim, radicais demais para isso. Ou ele é Deus, ou ele sabia que não era e enganou todo mundo, ou estava, perigosamente desconectado da realidade. E o material que a gente tem hoje é um artigo de Jorge Guerra Pires, um PhD que publicou no Medium uma análise que, vira esse argumento de cabeça para baixo. Nossa missão aqui é desvendar como ele usa o raciocínio bayesiano, uma ferramenta popularizada nos estudos bíblicos por gente como Richard Carrier, para argumentar que, olhando para os próprios evangelhos, a hipótese mais provável não é a de senhor, mas a de louco. E o ponto de partida do artigo já derruba o primeiro pilar do argumento de Lewis. A análise não parte do princípio de que as 3 opções, senhor, mentiroso, louco, são, igualmente prováveis. O autor, o Pires, argumenta que o erro fatal de Lewis é ignorar o que os estatísticos chamam de probabilidades a priori. Ok, probabilidades a priori. Isso soa um pouco acadêmico. Dá para traduzir isso? É tipo dizer que se eu escuto um barulho de casco na rua, a probabilidade de ser um cavalo é muito maior do que a de ser uma zebra. Simplesmente porque cavalos são comuns por aqui e zebras não, mesmo antes de olhar pela janela. É exatamente essa lógica, analogia perfeita. Antes de olhar para qualquer detalhe da vida de Jesus, o que a história nos ensina? Qual é a frequência de deuses encarnados na história humana? O artigo bate nessa tecla. A gente tem 0 casos confirmados. Agora, qual é a frequência de líderes religiosos carismáticos, sinceros, que acreditavam ter uma missão divina, mas que estavam objetivamente errados? A história está lotada deles. Então, antes mesmo de abrir os evangelhos, a opção
louco, no sentido de sinceramente enganado, já começa com uma vantagem probabilística gigantesca. A de senhor começa praticamente no zero. Entendi. Então, o jogo já começa com pesos bem diferentes em cada prato da balança. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o artigo vai direto para o evangelho mais antigo, o de Marcos, para testar essas probabilidades contra a primeira grande evidência, o episódio do fracasso de Jesus na sua própria cidade, Nazaré. Um evento que muita gente conhece pelo ditado "santo de casa não faz milagre". Mas o artigo foca num detalhe do texto original em grego que é, assim, brutalmente revelador. E qual é esse detalhe? Marcos, lá no capítulo 6, diz que Jesus, ao se deparar com a incredulidade dos seus conterrâneos, não pôde realizar milagres ali, a não ser curar alguns poucos doentes. O artigo destaca que a frase grega original uk edinato poiesai não deixa margem para interpretação. Significa literalmente não era capaz de fazer. Uau, peraí um pouco. Não era capaz? Isso é chocante. A imagem que a gente sempre tem é de um Jesus que escolhe quando e onde agir, não de um que é impedido por alguma coisa. Isso muda completamente a dinâmica da cena. Muda tudo. E é aí que o artigo aplica a lógica do trilema. Vamos testar as hipóteses. Se Jesus é Deus, onipotente, essa cena faz sentido? Dificilmente. Um ser todo-poderoso seria limitado pela psicologia ou pela falta de fé das pessoas ao seu redor. Parece, muito improvável. Certo, a hipótese senhor fica bem enfraquecida aqui. E a do mentiroso, do fraudador? Também não se encaixa bem. Um enganador profissional, um ilusionista, evitaria a todo custo uma situação de alto risco como essa. Por que se apresentar para uma plateia que te conhece desde criança, que sabe de todas as suas manias, que pode facilmente gritar fraude? Um charlatão inteligente escolheria um público de estranhos muito mais fácil de impressionar. Ok, então as hipóteses de senhor e mentiroso não parecem se encaixar bem com esse fracasso em Nazaré. Isso nos deixa com a opção louco. Mas a forma como Lewis a define parece uma caricatura, né? Como o artigo propõe que a gente entenda essa terceira via de uma forma mais séria? Exato. E se Jesus for um líder carismático, absolutamente sincero na sua crença de que tem poderes divinos, mas, na verdade, auto-enganado, esse cenário se encaixa perfeitamente. O poder dele não seria uma força objetiva, mas algo que depende da dinâmica social, da fé, da sugestão. O artigo conecta isso com a ideia de autoridade carismática do sociólogo Max Weber. Para o Weber, o carisma precisa de uma certa distância, de um mistério. Ah, entendi. Então o carisma de Jesus funcionava com estranhos, mas para o pessoal de Nazaré ele ainda era o filho do carpinteiro, o garoto que eles viram crescer. A familiaridade quebrava o encanto, por assim dizer. Exatamente. O poder dele, sendo de natureza psicológica e social, simplesmente não funcionou naquele ambiente. E esse evento embaraçoso nos leva a um dos pontos mais fortes do artigo, a suavização editorial que acontece nos evangelhos que foram escritos depois de Marcos. É aqui que a gente vê a história sendo reescrita, certo? De forma explícita. Marcos, o mais antigo, diz, não pôde fazer. Mateus, escrevendo uma década depois, parece desconfortável com essa frase e a altera. Ele escreve que Jesus não fez ali muitos milagres. Peraí, então a mudança de uma única palavra transforma um fracasso embaraçoso numa decisão soberana? É basicamente uma operação de controle de danos teológico acontecendo bem na nossa frente, de um evangelho para outro. É uma edição teológica clara. A incapacidade vira uma escolha. Não pôde se transforma em não quis. E Lucas, escrevendo ainda mais tarde, vai além. Ele apaga completamente o problema. Na versão dele, a cena em Nazaré não é sobre um fracasso em fazer milagres. É sobre uma tentativa de linchamento da qual Jesus escapa de forma majestosa. O fracasso desaparece. Mas um teólogo poderia argumentar que Mateus não estava corrigindo Marcos, mas sim oferecendo uma interpretação teológica mais profunda do evento. Como o artigo diferencia edição para corrigir um problema de reinterpretação teológica? Essa é uma ótima questão. O artigo se apoia numa ferramenta da crítica bíblica chamada critério do constrangimento. A lógica é simples e, olha, poderosa. Pensa assim,
Se você está escrevendo a biografia oficial de um CEO e encontra nos arquivos um relato de um grande fracasso comercial no início da carreira dele, o que você faz? A equipe de marketing diria para apagar essa história. Ninguém inventa má propaganda para o seu herói. Portanto, se essa história constrangedora sobrevive no texto, é porque ela provavelmente remonta a uma tradição histórica tão forte e conhecida que o autor não pôde simplesmente ignorá-la. Ele teve que incluí-la, mesmo que a contragosto. Faz todo sentido. Um seguidor fiel não inventaria uma história em que seu Messias falha. Se ela está lá, é porque provavelmente é verdade. Isso. A conclusão do artigo é que Marcos, por ser mais antigo, preserva essa memória mais crua e humana de um Jesus limitado. Já Mateus e Lucas, escrevendo para comunidades que já viam Jesus como uma figura divina, onipotente, eles sentiram a necessidade de limpar a narrativa, de alinhá-la com sua teologia mais elevada. Essa análise do episódio Nazaré é, nossa, devastadora para o argumento de Lewis. Mas eu me pergunto se é um caso isolado. O autor encontrou esse mesmo padrão em outras partes dos evangelhos? Sim, ele argumenta que Nazaré não é uma anomalia, mas um exemplo claro de um padrão maior. Ele lista outras evidências que, juntas, fortalecem a hipótese do visionário sincero. A primeira é justamente essa. Os milagres nos evangelhos mais antigos quase sempre parecem depender da fé das pessoas ou de um contexto social favorável. Essa ideia dos milagres dependerem da fé sempre me pareceu um pouco circular. Tipo, só funciona se você acreditar que funciona. O artigo conecta isso com algum fenômeno que a gente consegue observar hoje. Com certeza. O artigo argumenta que o comportamento desses milagres se assemelha muito mais a fenômenos psicossomáticos que conhecemos bem, como o efeito placebo, a hipnose ou as curas pela fé que vemos em movimentos carismáticos modernos. São fenômenos reais, mas que dependem da sugestão, da autoridade do curador e da psicologia do paciente, não de uma intervenção física e objetiva no mundo. Um osso quebrado, por exemplo, não se conserta com a fé, mas muitas doenças com componentes psicossomáticos podem sim responder a um forte estímulo de crença. Certo. E qual é a segunda evidência que ele apresenta? As expectativas apocalípticas que falharam. O Jesus dos evangelhos, sinóticos Marcos, Mateus e Lucas, anuncia repetidamente que o reino de Deus chegaria de forma dramática, com o julgamento final, antes que essa geração passe. Ele parecia acreditar que o fim da ordem mundial como a conheciam era iminente. Mas isso não faria dele um mentiroso, então? Se ele prometeu algo que não aconteceu? É aí que o artigo propõe uma nuance importante. Na história, profetas apocalípticos que erram a data são a regra, não a exceção. Isso os torna fraudadores cínicos. Na maioria das vezes, não. Pelo contrário, o erro, paradoxalmente, pode até reforçar a sinceridade deles. Mostra que eles acreditavam tão intensamente que estavam dispostos a fazer uma previsão ousada e específica, colocando a reputação em jogo. Quando a data passa e nada acontece, o movimento geralmente não acaba, ele se reinterpreta. Mas o ponto é, a previsão falhou. Isso se encaixa perfeitamente no perfil de alguém sinceramente convencido de algo que não corresponde à realidade. E a última peça desse quebra-cabeça de evidências? A ausência de confirmação externa. O artigo aponta para o silêncio quase total de historiadores não cristãos da época, como Tácito, Suetônio ou mesmo Flávio Joséfo, sobre os milagres. Joséfo menciona Jesus, mas não descreve nenhum prodígio público. Se eventos tão espetaculares como a ressurreição de Lázaro ou a alimentação de 5.000 pessoas tivessem realmente acontecido em público, seria de se esperar que tivessem deixado algum eco, alguma menção, mesmo que hostil, em outras fontes. Então, o ponto não é dizer não aconteceu, mas sim que não há uma base sólida, fora da própria narrativa religiosa, para nos obrigar a acreditar que aconteceu. Exatamente. O autor é cuidadoso. Ele diz que a ausência de evidência não é evidência de ausência, mas a falta total de corroboração para eventos públicos e extraordinários
enfraquece a hipótese de que eles foram eventos históricos objetivos e fortalece a ideia de que podem ter sido narrativas teológicas ou, quem sabe, relatos exagerados. Milagres narrativos não deixam vestígios, milagres públicos e físicos provavelmente deixariam. Isso nos leva a um ponto final e crucial do artigo. A gente precisa redefinir o que significa louco nesse debate. Lewis, de forma muito inteligente, pinta a opção louco como uma caricatura. Alguém que diz ser um ovo pochê, um lunático incoerente, incapaz de dizer as coisas sábias que Jesus disse. E o artigo de Pires classifica essa tática como retoricamente brilhante, mas intelectualmente desonesta. A análise dele propõe que, de uma perspectiva histórica e psicológica, louco não significa insanidade clínica, significa um perfil muito específico. Uma pessoa com uma convicção sincera e inabalável, imersa no imaginário religioso de sua cultura, com uma certeza subjetiva absoluta de ter uma missão divina, mas que objetivamente está errada sobre a natureza da realidade. Então não é a imagem de um homem desequilibrado, mas de um homem profundamente convencido de algo que não é verdade. Precisamente. E o ponto central do artigo é que esse perfil não é uma anomalia histórica. É praticamente a norma na fundação de novos movimentos religiosos. A história está repleta de figuras assim, de todos os tempos e culturas. Pessoas que inspiraram milhões, que tiveram insights morais profundos, mas que também acreditavam ser o canal direto de uma divindade ou ter um papel cósmico único. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? Qual é a conclusão da análise bayesiana proposta no artigo? Habilidades a priori realistas, o fato de que profetas autoenganados são imensamente mais comuns que deuses encarnados, com as evidências dos próprios textos, o fracasso em Nazaré, os milagres que dependem de fé, as profecias que não se cumpriram, a hipótese de louco, nesse sentido que a gente acabou de definir, emerge não apenas como possível, mas como a explicação mais forte, dominante e, assim, economicamente simples. E o que sobra do trilema de Lewis? Sobra um brilhante truque retórico. Segundo o autor, o trilema só funciona se você aceitar as premissas de Lewis, que as 3 opções são igualmente prováveis e que louco significa ser um completo idiota. Quando você questiona essas premissas com ferramentas da história e da estatística, o argumento todo desmorona. A conclusão do artigo é que o próprio material bíblico, analisado criticamente, aponta para a explicação mais comum na experiência humana. Recapitulando, então. A gente partiu de um famoso argumento teológico e, usando as ferramentas da probabilidade e da crítica histórica do artigo de Jorge Guerra Pires, chegamos a uma conclusão oposta de Lewis. A análise sugere que não precisamos escolher entre um Jesus Deus ou um Jesus fraudador. Exatamente. A terceira via, a do visionário sincero, mas equivocado, não é apenas uma possibilidade, mas, segundo essa análise, a mais provável. O que eu acho mais fascinante é como isso ilumina o próprio processo de construção dos evangelhos. A gente vê a figura de Jesus evoluindo com o tempo, camada por camada, de uma figura mais humana, falível e limitada em Marcos, pro logos cósmico e onipotente do Evangelho de João. Os próprios textos são o registro dessa transformação. E para deixar uma reflexão final, o artigo menciona de passagem que o fracasso em Nazaré não é o único detalhe constrangedor nos evangelhos. Pense no batismo de Jesus por João Batista. Um ato que na cultura da época sugeria subordinação, que o batizado era inferior a quem batizava. Ou a própria crucificação, uma morte vergonhosa reservada a rebeldes e criminosos. A pergunta que fica é: se as tradições mais antigas sobre Jesus estavam repletas de elementos que eram, na essência, má propaganda, o que isso nos diz sobre a distância entre a memória histórica de um homem e a construção teológica de uma divindade que veio depois?